Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, consulta ao doutor chega às 16 horas para a gente debater mais um assunto de extrema importância, para a gente ficar cheíssimos de informações e poder saber mais a respeito dos nossos direitos. Pois é, hoje a gente vai caminhar um pouco por esse lado nesta segunda-feira. Antes de mais nada, é um prazer estar na sua companhia. Espero que você tenha aproveitado muito bem o seu final de semana, recarregado as energias para a gente seguir juntos e firmes nessa próxima semana, nessa semana que se inicia. Gente, o tema do programa de hoje é um tema polêmico, que você deve ter ouvido falar e muito nesses últimos tempos, que é sobre a possível redução ou não da escala de trabalho, aquela escala de trabalho 6x1, em que o profissional trabalha 6 dias na semana e folga apenas um. Qual é a grande sacada que se defende essa versão de que as pessoas elas precisam mais tempo, é claro, para cuidar da sua saúde mental, haja vista que nós vivemos num país como o Brasil, que é um país que está em segundo lugar no ranking com os maiores casos de burnout, que é o esgotamento por estresse no trabalho. E o debate vai ser longo e importantíssimo. Conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te convido a você participar aqui do nosso debate, trazer o seu relato, a sua dúvida, o seu questionamento pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Nada ainda começou a valer, mas o debate é extremamente importante. Faça uso desse espaço que a gente está abrindo de diálogo para você, combinado? E te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que acontece neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consultaodoutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, o que você acha, o que você pensa a respeito dessa proposta de escala 4x3, onde as pessoas trabalham 4 dias e folgam 3? Melhora o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal do profissional. Lindo na teoria, mas impossível na prática. Devemos lutar pela escala 5x2 e não 4x3. Ou, na sua opinião, você não gosta, afinal, pode afetar na produtividade e em várias outras questões, como vamos trazer aqui no debate. Gente, para a gente dar início, então, a esse tema de extrema importância, recebo e apresento a vocês o advogado Leonardo Girundi. Seja muito bem-vindo, doutor. Segunda-feira é um clássico, o senhor aqui presente com a gente, mas dessa vez temos você integralmente aqui no programa. Privilégio, né? Consegui melhorar e agora estou sentado, né? Sempre fico em pé ali. Hoje me convidaram para sentar. Te oferecemos uma cadeira hoje. Agora estou sentado, tem água. Significa que eu vou poder falar muito mais. Sempre um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Sua participação é extremamente necessária aqui para trazer informação para a gente, esclarecimento. Recebo também a doutora Veruska Gendov, ela é psicóloga clínica e neuropsicóloga, que vai trazer, claro, todas as questões associadas à saúde mental dos profissionais. É um prazer estar com vocês e que tema importante. Precisamos olhar todas as esferas, porque cada um que está em casa assistindo vê a sua realidade. E, de repente, entender muito mais o mapa integral vai ajudar para que cada um possa ter uma opinião mais assertiva a respeito de tudo isso. Exatamente, formar melhor a sua opinião, porque muitas vezes pela falta de informação a gente não sabe muito bem como defender, quais são os prós e os contras, e a gente acaba defendendo uma posição que pode ser muito ruim para as outras pessoas, para a sociedade como um todo, não deixando, é claro, de pensar apenas na gente, que isso daí também é muito importante. Gente, essa proposta é uma proposta de autoria da deputada Erika Hilton e ela busca ela busca mudar a forma como os trabalhadores se organizam no regime CLT. Então, as jornadas deixariam de ser no protótipo 6x1 e deveriam ser, então, numa escala 4x3. Doutor Girundi, traz para a gente um pouco mais a respeito dessa proposta da deputada Opção. Vamos lá, vamos dividir por etapas, né? Primeiro que é interessante tratarmos hoje sobre esse aspecto 6x1, 5x2, 4x3, e muitas vezes a gente ouve, eu costumo falar isso muito, inclusive para os meus alunos, que a gente vai ouvindo tanto de coisa na televisão, né? E nem sempre a gente entende. A gente fica ali a vida inteira ouvindo uma coisa, impeachment, e repetindo, CPI, às vezes, sem ter muita noção. Sem entender. Então, 6x1 seria trabalhar 6 dias e folgar um dia.
né? Como se isso fosse estabelecido por lei, o que não é. O que não é. A CLT não trata disso na nossa na consolidação, inclusive CLT significa consolidação das leis trabalhistas, ela não trata de uma jornada específica como 6 por 1. O que trata na nossa legislação é a quantidade de horas trabalhadas por dia. E aí quando você vai dividir o número de horas por dia, é mais comum encaixá-la no 6 por 1. Por quê? Porque a CLT determina que você pode trabalhar 8 horas por dia. Tá. 44 horas semanais. Então, são 8 horas por dia vezes 5, faltam 4 horas para o sábado. Então, você trabalharia 8 dias de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Seria, no máximo, 8 horas, então pode ser um pouco menos, mas sendo que tem que dividir em 44 horas semanais. Perfeito. E isso também não é novo, ao contrário. Né? Na década de 20, nos Estados Unidos, por causa da Revolução Industrial, subiu demais a quantidade de horas trabalhadas. E desde lá da década de 20, começou a ter a redução de quantidade de horas trabalhadas. Chegou no Brasil em 32. Em 1932, Getúlio Vargas inaugurou essa jornada de 44 horas, de 8 horas já, desde 32. Só para se ter ideia, a nossa CLT é de 43. Olha só, gente, então, você já tinha parado para pensar em toda essa mudança tempo-espaço? Exatamente. Então, quer dizer, tem muito tempo nisso aí, muita mudança na forma de trabalhar, não tinha teletrabalho, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão direito na casa de todo mundo, os transportes eram precários, tudo mudou. Tudo, muita coisa mudou de lá para cá. Então, o que estabelece a CLT são 8 horas diárias de trabalho, podendo ter no máximo mais 2 horas extras por dia, tá? E 44 horas semanais. Então, 6 por 1 para caber nesse negócio. E com um descanso de 24 horas. Com descanso de 24 horas, preferencialmente no domingo. Então, o que determina a lei é que pelo menos um domingo por mês o empregado deve ficar na sua casa. Pelo menos um domingo, mas que é preferível que sejam todos os domingos. Aí você fala, de onde nasceu isso? Isso nasceu da Bíblia. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Fato. Né? Então tá lá, Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia descansou. Inclusive existem religiões que têm o que nós chamamos de guarda, o dia de guarda, onde não tem um dia da semana que eles guardam por causa da sua religião. Então, de onde surgiu essa ideia? Da Bíblia. Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou um dia. Então, estou dando aqui o panorama geral desse aspecto. Mas nem sempre foi assim. Há muitos anos, mais de 50 anos, que algumas categorias trabalham menos. Os bancários, por exemplo, trabalham 6 horas por dia. Só de segunda a sexta. São convenções específicas que são organizadas. Então, por exemplo, antes de 2022, o advogado só podia trabalhar 4 horas por dia. Eram 20 horas semanais. Então, já existem para várias categorias, muitas categorias. Vigilante, por exemplo, 12 por 36. Então, existem várias alterações por categorias diferenciadas. De 2017, quando houve a reforma trabalhista, isso aumentou ainda mais. Deu maior flexibilidade. Então, não é algo novo, tá? Talvez seja algo novo no nosso debate em relação a isso. Tanto o 6 por 1 é antigo na sociedade, é antigo no Brasil e horários diferentes para categorias diferentes também é algo que já existe aí no Brasil. A proposta é reduzir o tempo de trabalho, mantendo o valor que a pessoa recebe. Isso gera um impacto... Aí fica o ponto de interrogação na cabeça de todos nós. Exatamente. Porque se reduzisse... Se o objetivo é, vou aumentar... Proporcionalmente? Proporcionalmente não teria tanto problema. Né? Mas teria problema para você, trabalhador? Então, quer dizer, você trabalha menos e recebe menos. Não teria tanto problema. Porque aí, um dos objetivos desse projeto de lei é aumentar o número de vagas de trabalho. Tá? Como que vai aumentar o número de vagas de trabalho se o empregador não tem mais dinheiro para pagar ninguém? Né? Quer dizer, ele diminui o tempo de funcionamento da empresa, mas ele não tem dinheiro a mais para pagar a nova pessoa. Né? Então, como que ele vai contratar outra pessoa? Agora, se é proporcional, né? Quer dizer, a empresa funciona 12 horas por dia, reduziu ali a carga horária do funcionário, e você paga menos por isso. Aí então ele vai ter caixa para trabalhar com outra pessoa. Então, são muitos aspectos que podem ser avaliados nesse sentido.
Olha só, gente, de vez em quando temos o costume, principalmente quando o tema é polêmico, de jogar esse tema nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, e perguntar para as pessoas o que vem à mente delas quando este é o assunto. Fizemos isso e coletamos alguns dados. Formamos, então, uma nuvem de palavras para a gente saber o que passa pela cabeça das pessoas. Vamos conferir a nuvem que foi formada com os nossos seguidores das redes sociais. Olha lá, temos falta de tempo. Quanto maior o destaque da palavra, mais pessoas colocaram a mesma ideia, colocaram a mesma palavra. Sobrecarga, sem descanso, estresse, saúde mental, qualidade de vida, flexibilidade, preocupação, direitos trabalhistas, impacto psicológico. Doutora, queria que você comentasse essa nuvem de palavras que foi formada. É interessante. Má alimentação. É interessante, né? Nós vivemos um momento onde a qualidade de saúde mental é falada o tempo inteiro, mas não é praticada. Nós não temos políticas públicas de saúde mental. Eu acho que o grande ponto também se concentra nisso. E essa nuvem de palavras, ela mostra claramente que grande parte das palavras que estão em maior tamanho envolve saúde mental. Nós não temos prevenção de saúde mental, políticas de saúde mental, treinamento de saúde mental, inteligência emocional, nós não trabalhamos isso. E precisamos começar a acordar para isso. Porque se a gente parar para analisar, não adianta em nada fazer todo um esforço no projeto de lei e o processo mental continuar o mesmo ou pior. Sobrecarrega aquele que está lá, aquele que, de repente, teve o tempo reduzido de trabalho, vai arrumar um segundo emprego, quer dizer, ele vai ter um trabalho muito maior. E você não consegue resolver o burnout ou o processo de descanso que eles precisam resolver. Então, não é só o descanso também. É um planejamento de vida emocional. Quando a gente planeja a vida da gente planeja férias, a gente planeja a escola dos filhos, planejamos o trabalho que queremos desenvolver, mas não planejamos a saúde mental. Então, são várias questões que precisam ser repensadas que envolvam a saúde mental. Hoje, nós vivemos muitas situações emocionais que estão trazendo impactos grandes na saúde do trabalhador. Muitos trabalhadores hoje, nesse momento, estão trabalhando com preocupações com filhos nas drogas, preocupações com o casamento que está ruim, preocupações com, às vezes, com os pais que cuidam e têm Alzheimer. E todas essas coisas impactam também no processo. Então, se a gente trabalha a saúde mental em paralelo com tudo isso, o resultado é outro. Hoje, nós já vivemos a maior crise de mão de obra qualificada do nosso país. E aí tudo isso, mas vamos abrir vagas, mas não tem qualificação? Sim. E não tem preparo mental? Então, do que vai adiantar? Então, tudo isso precisa ser repensado. Não adianta fazer tudo isso e não trabalhar a saúde mental do brasileiro. Nós estamos chegando num ponto de desgaste mental do nosso país, pensando a saúde mental, tão aguda que não vai demorar muito para essas crises começarem a afastar um volume muito maior do que já afasta hoje. Porque já afasta hoje. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras questões, burnout, etc. Por falar nessa questão do afastamento, a grande defesa desse projeto de lei está pautado na relação do Brasil com o burnout. Sim. Que o número de pessoas que precisaram ser afastadas pelo INSS aumentou, gente, em 10 anos, mais de 1000%. Sim. E aí eu queria entender um pouco mais a respeito desses dados. Você estava até comentando para a gente agora que precisa se falar sobre isso, que não se investem em políticas para resolver essas questões de saúde mental. Mas a gente está falando de que tipo de trabalhador? Sim. Isso numa escala 6x1, né? Não, perfeito, porque quando a gente pensa em burnout, foi um acordo na classificação de que esse seria o significado desse esgotamento mental. O trabalho seria o responsável. É claro que se a gente olhar com um pouco mais de calma, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. A gente tem que pensar que existe uma questão cultural, uma questão de vivência, uma questão de rotina, várias coisas no meio disso. Mas os especialistas, eles entendem que a questão profissional piora e amplifica tudo isso, porque é onde a pessoa mais fica. Né? Se a gente parar para pensar, quantas horas cada um fica dentro da sua casa e quanto fica fora. Né? Então, se entende por esse momento.
Eu lembro muito da época que as pessoas tinham tendinite, problemas na coluna, nas costas por ficar muito tempo sentado. A gente tem que entender que hoje as questões de saúde mental, elas meio que substituíram isso. Não que isso deixou de existir, mas as questões ergonométricas foram entrando no processo, foram se modificando. Cadeira, mesa, altura das coisas, a quantidade de tempo que você digita. Tudo isso, com profissionais da fisioterapia, entre outras coisas, foi sendo resolvido. Só que a saúde mental não foi no mesmo patamar. E aí hoje o que a gente está vivenciando é justamente a maior crise de desgastes por conta de pressão, pessoas que são tóxicas, chefes que exageram e que deveriam ser muitas vezes retirados para ser tratado e não adoecer outros funcionários. Então tem várias questões que precisam ser repensadas. O burnout, para estar chegando no patamar que chegou hoje, ele realmente envolveu muitos pontos que precisam ser revistos. Mas uma coisa é fato, eu acredito muito que os próximos passos, e eu tenho que acreditar muito nisso, primeiro porque tenho muita fé, e eu sei que Deus tem mostrado nesse sentido, que as pessoas estão acordando para o seu desgaste e estão refletindo mais sobre algumas coisas. Então, eu acredito que o próximo passo vai ser com que essa reflexão transforme esse momento que a gente está vivendo num outro momento onde a gente vai buscar outras soluções. Psicólogos nas redes de trabalho, exercícios de saúde mental que possam equacionar tudo isso, entre outras questões. Queria falar um pouquinho sobre as consequências da queda dessa escala. Quais seriam elas? A gente falou, passamos por cima, né, um pouco sobre a necessidade, de repente, do empresário arcar com outros custos, então isso pode levar a uma redução de salário, mas a gente também tem outros quadros que podem ser gerados com isso, não é? Muitos. Primeiro que altera a planta de produção completa, né? Então, o número de pessoas naquela planta trabalhando efetivamente. Então, quando você pensa num negócio, o empresário pensa no negócio, ele monta em cima do que ele tem ali de legislação. Vou trabalhar de tal forma. Você imagina o seguinte, 51% das pessoas que trabalham na escala, que é a escala mais comum do Brasil, é a 6x1, tá? 51% dessas pessoas trabalham no comércio. 51%. Então, restaurantes, lanchonetes, 19% em restaurantes. 51 mais 19, são as duas maiores categorias. Você pega, os shoppings funcionam dentro desse formato, né? As lojas de rua funcionam em cima desse formato, as empresas todas de comércio funcionam assim. Então, tá ali, ela foi montada de uma forma. Então, o valor do preço do produto final foi calculado em cima disso tudo. Então, como que o empresário vai funcionar? Aumenta o custo dele e joga isso na conta de quem está comprando no final. Né? Aumenta-se o custo para se manter um restaurante, nós vamos pagar mais na comida. Né? Quer dizer, ele não vai ter esse prejuízo, ele não tem de onde tirar. Então, ele vai ter que sobrepor isso em outro local. Então, é uma escala que gera crescimento ou de despesa em vários aspectos. Lembrando ainda que eu costumo falar que dinheiro é um só. Né? Dinheiro é um só. Nós temos visto aí o governo querendo só aumentar a arrecadação. Aumenta a arrecadação, aumenta a arrecadação, Exatamente. aumenta a arrecadação. Aí chega as duas coisas que o empresário mais se preocupa, e o que quebra a empresa é a arrecadação, são os tributos e a mão de obra. O custo do funcionário. O custo do funcionário. São as duas coisas mais caras para o empresário, são os impostos e o custo do funcionário. Né? Se você aumentar, o governo só aumenta a arrecadação e agora aumenta o custo do funcionário, quer dizer, ou o empresário fecha, ou ele quebra, ou ele joga isso para uma outra pessoa pagar, que somos nós. Então, você imagina, nós teremos mais tempo de vida, de qualidade, de tempo em casa, mas teremos menos dinheiro e o produto vai ficar mais caro. Então, você gera aí uma inflação, você gera um movimento financeiro tamanho que tem que ser analisado. Né? Será que eu vou reduzir meu tempo, mas eu vou reduzir o que eu vou ganhar? Tá, então eu vou reduzir o que eu vou ganhar. E o produto ainda vai subir o preço? Eu vou dar conta de, quer dizer, eu vou trabalhar... Como que eu vou fechar a conta final? Exatamente, eu já não consigo pagar as contas com o tempo de trabalho que eu tenho. Vamos imaginar que vai reduzir, vai ser legal. Eu brinco muito sobre isso, porque eu acho legal o seguinte, trabalhar menos, qualquer pessoa que você perguntar se ele quer trabalhar menos, ele vai falar que quer. Você gostaria de trabalhar menos? Eu gostaria de trabalhar menos. Outra pergunta que todo mundo responde da mesma forma, assim, você gostaria de ganhar um pouco mais?
Claro. Eu gostaria. Você gostaria de perder 2 quilos? Quero. Tem algumas coisas que são óbvias. São óbvias. Então, você perguntar para uma pessoa na rua se ele quer trabalhar menos, se ele acha que seria melhor para ele trabalhar menos, é óbvio. Você gostaria de receber um pouco mais? Sim, lógico que eu gostaria de receber um pouco mais. Mas isso é o seguinte, cabe no valor daquilo que nós estamos vivendo? Então, é uma outra situação. E essas questões que foram levantadas, muito bem levantadas pela doutora, da questão dos outros aspectos, nem sempre são conferidos. Né? Então, você pega, tem pessoas, principalmente na grande São Paulo, que demoram 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar para o trabalho. Será que não seria melhor reduzir, aumentar a qualidade de vida, reduzindo isso para 1 hora? Dando um transporte público de qualidade. De qualidade. Então, quer dizer, tem outras formas da saúde pública resolver essa situação. Né? Quer dizer, arrecada-se mais, por que você não resolve o problema do transporte? Será que não é levado em consideração o esgotamento físico e mental de uma pessoa quando ele chega na casa dele, que não é dele? Ele não tem onde morar. E nós estamos querendo reduzir lá a quantidade de hora trabalhada. Mas por que você não dá uma casa digna para essa pessoa? Ele chega na casa dele, não tem água, não tem luz, não tem esgoto. E aí, isso tudo gera esgotamento, por óbvio. Né? Quer dizer, a pessoa não tem com quem deixar os filhos, não tem... Quantas famílias não têm onde deixar os filhos? Não tem onde deixar os pais doentes? É lógico que é possível existir um ambiente degradante, um ambiente de trabalho degradante, insalubre, que é pernicioso, que é difícil de se ver, é óbvio, eu não estou descartando essa possibilidade. Mas nós temos outros vários fatores que desaguam na saúde mental de uma pessoa. Será que é lícito mandar essa conta para o empregador? Então nós temos que analisar isso tudo. Aonde que essa conta vai fechar, é isso que a gente está tentando propor nessa discussão aqui com os nossos doutores. Pessoal, temos pergunta da nossa audiência, pergunta da Márcia Silva, aqui de São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, Márcia. Na escala 6x1, é permitido trabalhar vários domingos consecutivos sem folga. Com a mudança, eu poderia processar a empresa? Vamos ajudar a Márcia, doutor? Vamos sim, vamos sim. É possível trabalhar até 3 domingos. Na realidade é o seguinte, 2 domingos, o ideal certo é que você trabalhe 2 domingos, descanse um terceiro domingo. Tá? E pelo menos um domingo por mês você teria que descansar. Nessa mudança de escala, se mudar isso aí, provavelmente vai aumentar os dias de descanso e com certeza recairão sobre os domingos, sobre os finais de semana. Então, mudando essa escala, hoje você já pode processar. Se você trabalha, por exemplo, 3 domingos seguidos, não é o ideal. O ideal é que trabalhe 2. Agora, lembrando que nós temos aqui, gente, convenções coletivas de trabalho. Então, tem a especificidade de cada categoria. Tá? Então, nós estamos falando aqui de aspecto genérico. Ok? E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero. Consulta ao Doutor está de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Caso você tenha acabado de chegar, pessoal, estamos batendo um papo aqui hoje sobre a possível queda, o possível fim da escala de trabalho 6x1, onde o profissional trabalha 6 dias e folga 1. Quem defende essa tese defende a ideia de que as pessoas deviam cuidar melhor da sua saúde mental e que deveriam aproveitar mais o tempo com seus familiares, um tempo de descanso, que isso, é claro, é de extrema importância, mas o que a gente está debatendo aqui são as possíveis consequências. Quais são os desdobramentos que o fim de uma escala 6x1, a troca, de repente, por uma escala de trabalho 4x3, pode gerar para todos nós, tanto para os trabalhadores, quanto para os empresários, quanto para os consumidores que somos nós mesmos. Gente, se você conhece alguém a quem esse nosso tema importantíssimo vai interessar, não hesite. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá, encaminha, compartilha o nosso link de transmissão para essa pessoa. Fora isso, te convido, é claro, a você participar do nosso debate. Traga a sua dúvida, sua angústia, o que tanto tira o seu sono com relação a esse tema, para o nosso bate-papo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais. Não deixe de ir lá e de entregar, colocar ali, depositar qual é a alternativa que mais te aflige, que mais te representa. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela, por favor. Vamos lá, o que você acha dessa escala 4x3 que tem sido defendida? A, vai melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.
Ou é lindo na teoria, mas ela é impossível na prática. Ou devemos lutar sim, mas por uma escala 5x2. Não gosto dessa alternativa 4x3. Pode afetar na produtividade e em várias outras questões. Entra lá e participa. Para você que chegou agora, o bate-papo interessantíssimo acontece com o advogado Leonardo Girundi. Mais uma vez agradeço a presença aqui com a gente e com a doutora Verusca Gendorf, que é psicóloga clínica e também neuropsicóloga. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal, vou compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores. O Consulta ao Doutor foi para um rápido intervalo, mas o debate seguiu firme aqui. E olha só, eles trouxeram uma informação muito bacana. A doutora Verusca comentou, porque se defende que o profissional ele deve ficar em casa para aproveitar de mais momentos importantes com a família, parece que no período da pandemia, onde muitos profissionais tiveram que ficar em casa, permaneceram por lá, inclusive recebendo, algo aconteceu, não é? E de muita significância. Compartilha com a gente. Aumentou em mais de 40% a violência doméstica. Olha só. Sem falar dos casos de pedofilia que aumentaram, entre outras questões. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que nós precisamos ter uma qualidade de saúde mental para conviver em família também. E se você não trabalha essa vertente, vai colocar todo mundo mais tempo em casa para aumentar a violência também doméstica? A gente tem que ver, e hoje está muito forte isso, do volume de pessoas hoje que lidam com pessoas tóxicas, com pessoas gravemente agressivas e que não estão resolvendo isso, relacionamentos destrutivos, mulheres e homens sofrendo demais em relacionamentos complexos, crianças sofrendo muito também nesse convívio. Então, tudo isso precisa ser revisto. A gente precisa trabalhar essa harmonia familiar, essa empatia familiar precisa ser trabalhada. E para isso, a gente tem que detectar os processos de adoecimento, de deficiências, entre outras questões que precisam ser trabalhadas. Essa questão social, ela precisa também ser vista porque, ok, estou mais em casa, e como que eu descanso a minha vida mental? Com uma vida social, com entretenimento. E se você não tiver recursos financeiros, como é que você vai fazer? Então, claro que tudo precisa ter um equilíbrio. É lógico que a gente também defende que precisa ter essa qualidade de vida, mas precisa ter da forma correta. E para isso tem que unificar todas as coisas. Quando a gente fala sobre as consequências, que a gente estava trabalhando um pouquinho a respeito disso no primeiro bloco, a questão da informalidade, ela passa a se tornar uma realidade? Ou não necessariamente? Eu acho que sim, Eu acredito que provavelmente vai aumentar, a informalidade. Toda vez que pesa a mão contra o empregador, é uma forma de se aumentar a informalidade. Ele percebe que ele não dá conta de pagar todos os impostos e, com isso, ele aumenta a informalidade do seu serviço. Então, ele para de contratar. Acaba se tornando uma alternativa. Apesar de não ser correta, uma alternativa correta, porque é proibido, mas com certeza isso. Nós temos, por exemplo, na informalidade em questão de funcionários, de empregados domésticos altíssimos, por causa de uma questão cultural, da questão financeira, efetivamente. E com certeza, quando você pesa a mão, existe esse equilíbrio que nós chamamos na questão da justiça. É como se você desse uma multa de trânsito de 5 mil para um carro que vale 7 mil. A pessoa não vai pagar multa, porque é tão pesado para ele que ele não paga multa. Então não adianta você pesar demais naquela exigência. Isso poderia sim aumentar a informalidade. E a gente também estava conversando a respeito dos profissionais que, para dar conta, então, desse custo, eles podem acabar entrando em outra jornada de trabalho, transformando aquele tempo que seria de descanso em uma oportunidade de fazer render mais a sua hora de trabalho. E aí eu te pergunto, quais questões mentais esse profissional também vai estar sujeito nessa possível consequência? Sim, se a gente pensar aqui, a qualidade de saúde mental do trabalhador, descansar seria proporcionar momentos de restauração mental, correto? Se esse trabalhador vai reduzir aqui e vai ampliar em outros processos profissionais, sejam eles em outros trabalhos ou até mesmo ampliação de redes sociais, porque hoje a gente tem um volume de influenciadores e que para ser influenciador também tem gravações, tem planejamento, tem várias coisas. A gente está vivendo um outro momento onde tudo tem uma carga, tudo tem um preço.
Então, a gente também tem que pensar isso. Mas se a gente imaginar que essa pessoa vai buscar uma outra alternativa, concorda que, ao invés dela ter aquele trabalho em horas, ela vai ter que se disponibilizar em 2 locais que vão fazer uma pressão por horas e qualidade de trabalho. Produção. Sem falar que hoje a gente vive um momento de disputa, de concorrência muito forte. Eu percebo isso claramente, eu tenho muitos anos de profissão e eu vejo que hoje existe uma competitividade absurda. As pessoas, elas querem se destacar, elas querem reconhecimento, elas querem levar sua vida a público e isso faz com que a pressão sobre elas aumente demais. É só lançar um telefone de uma marca X novo e alguém postou que tem, já é o suficiente para muita gente ficar sem dormir porque o telefone está ultrapassado e eu preciso daquele novo que custa X, então eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que colocar mais recursos financeiros na história para conseguir concretizar isso. Quer dizer, as pessoas hoje valorizam muito ter e isso está gerando uma pressão mental muito forte. É claro que, eu volto a dizer, é claro que a vida profissional, as empresas, elas acabam piorando todas essas coisas, né? Você já vende tudo isso e quando chega lá tem toda uma pressão, produção, porque a empresa para se manter e pagar os impostos e pagar funcionário, ela precisa de produção e de muita escala de produção. Então, a pressão vai acontecer. E toda essa pressão vai romper no lado mais frágil, que é no ser humano. Sempre no lado mais frágil. Então, essa parte humana, ela tem que ser trabalhada e tem que fazer com que todos consigam chegar num patamar que seja adequado a todos. Eu não estou pensando só em mim, a gente tem que ter empatia para o outro também. Então, se eu vou reduzir aqui, se isso acontecer, doutor, na minha visão, vai reduzir 4/3? Ok, está proibido trabalhar em outro lugar. Sim, é uma possibilidade. Está proibido, porque se a intenção é descansar, não tem sentido você trabalhar em outro lugar. Exatamente. O que você pode fazer dentro da empresa para que exista um momento ali de descompressão? Eu criei alguns trabalhos de descompressão em algumas empresas que funcionou muito. Em alguns momentos específicos do dia, aquele momento era de descomprimir, era de interagir, era uma confraternização, algo que pudesse ter esse esvaziamento, para que a continuação do trabalho pudesse ser mais leve. Ou o dia light, como algumas empresas fazem, que é um dia mais tranquilo. Você vai trabalhar, mas essa pressão é reduzida. Ou seja, você não vai ter perda financeira e nem qualidade de vida. Difícil, né? Sim. Difícil. Porque vai aumentar a informalidade. Imaginemos que a lei proíba a pessoa de ter outro emprego, ele vai continuar... Brasileiro é assim, né, gente? Ele vai continuar trabalhando, só que o segundo trabalho será o informal. Exato. Né? Só para você ter ideia, nós temos uma utilização absurda do seguro-desemprego quando a pessoa, trabalhando numa empresa, né? A pessoa é mandada embora de uma, recebe seguro-desemprego, começa a trabalhar noutra empresa e fala assim, me dá aí 3 meses sem assinar minha carteira. Para que eu consiga Para eu continuar recebendo o seguro-desemprego. Quer dizer, comete crime quem paga, comete crime quem está recebendo o seguro e também trabalhando. Então, a cultura tem muito isso, né? Mas nós temos uma tecnologia hoje, e principalmente o celular, ele denuncia muitas coisas. Sim. O celular, ele é, de alguma forma, um instrumento que todo mundo usa e dá para saber a localização de onde está, dá para saber o que você está fazendo ou não. A questão Tudo é cruzar isso essas informações. Basta ter... Saímos de um problema e entramos em outro. Quer dizer, já não basta o tanto que o Estado está fazendo conosco, derrubando nossa rede social, a gente não está tendo voz, agora a gente vai virar para o Estado e falar assim, olha, agora fiscaliza a gente também com o telefone. Então, não é simples. Eu vejo que o que nós deveríamos ter, né, é sermos equilibrados. O Brasil tem muita coisa para mudar, né? A qualidade de vida do brasileiro é péssima, né? Do cidadão médio é péssima. Não tem transporte, não tem alimentação, não recebe bem, locais de trabalho terríveis, né? Então são vários aspectos, né? Tem a questão cultural, né? Você pega na Europa a pessoa, o CEO de uma empresa recebe 10 vezes mais do que o salário do menor funcionário.
Então é como se ele recebesse 10. E eu me lembro, quando eu fiquei sabendo disso pessoalmente, conversando com o senhor na Itália, e ele me falou assim, não, eu recebo, mas só 10 vezes? Então se a pessoa recebe um salário mínimo, 1.420, você receberia 14 mil? Porque o CEO grande, o maior salário daquela empresa, ele falou, é assim. Mas não é possível. Aí o que ele me respondeu? A diferença é que ele trabalha 8, 10 horas por dia e eu trabalho 6 por semana. 6 por semana. Aí eu falei assim, mas quantos empregos você tem? Ele falou, só tem um. Eu trabalho essas 6 horas e fico o resto do tempo em casa. Aí é questão cultural, é questão da qualidade de vida dele, né? Porque também não adianta você reduzir o tempo de trabalho se você não aumenta a qualidade de vida. Essa pessoa muitas vezes não tem lugar para ficar em casa, gente. Observe que em lares, em bairros mais simples, a quantidade de bar aumenta, a quantidade de igreja aumenta. E você passa na rua, está cheio de gente na rua. Por que em bairro de rico não tem ninguém na rua? E em bairro de pobre tem um tanto de gente na rua? Porque muitas vezes não cabe na casa. Sim. Né? O ambiente não é legal. Então a pessoa fica na rua, sentada na rua. Muitas vezes a pessoa compra ali uma bebida, alguma coisa e senta no passeio. Então isso tudo são aspectos. É o seguinte, não adianta a gente achar que a solução seria só reduzir a carga horária. Né? Tem que ter algum critério, né? Exatamente. Tem que ter algum critério, porque se não tiver critério... Ele é legítimo. Aí você fala assim, tem vantagem o projeto, né? Pelo menos nós estamos debatendo o tema. Lembrando que em 2000, com a pandemia, cresceu o teletrabalho, que não existia, não era permitido no Brasil. Sim. Nós aprendemos a fazer o teletrabalho, que já era discutido há mais de 10 anos na Europa. Né? Quando eu fiz mestrado antes da pandemia na Europa, eu já tinha feito trabalho lá questionando da escravidão do teletrabalho. Porque quem faz o teletrabalho lá na Europa, eles estão aí 20 anos na nossa frente, nesse sentido de discussão, falando o seguinte, que a pessoa fica escravizada. Por quê? Porque a casa é pequena, ela está trabalhando na sala e ninguém mais pode viver dentro daquela casa. Nossa, a criança não pode fazer mais barulho. O cachorro não pode mais latir. Não pode, por quê? Você vira escravo dentro da sua própria casa. Então, refém do trabalho. Refém do trabalho. Então, isso tudo nós temos que debater. E tem a questão também, né, de você estar em casa e você estar disputando aquela mesa com o filho que estava estudando, Exato. com a mulher que queria pôr a comida. O almoço que ia fazer ali, não vai fazer mais, agora cada um pega o seu prato. Pronto. Mas o mais grave disso é que, por não ter um hábito de ter esse trabalho em casa, esse home office já estabelecido, não se sabia a medida do trabalho. Exatamente. Então, exageraram demais a ponto de adoecer. O volume de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico depois da pandemia, aumentou demais. Exatamente por isso. Se eu não fizer muito, meu chefe vai achar que eu não estou trabalhando. Preciso mostrar trabalho, preciso mostrar trabalho. envolvimento. Doutor Girundi, queria trazer aqui uma outra questão. Empresários, advogados e analistas que criticam essa proposta, eles alegam que faltam detalhes, é claro, sobre proteção salarial, como que vão funcionar as horas extras nesse caso e o descanso semanal remunerado. Queria que você trouxesse as informações de como eles acontecem agora e o que pode vir a mudar. Descanso semanal remunerado é o domingo que você não trabalha, é o 6 por 1. Né? Esse 1 que você fica descansando, você recebe por aquele dia. Então, o seu salário é do mês todos os 30 dias, então você recebe por 30 dias de trabalho e trabalha no mês de 30 dias, 26 dias. No mês de 31 dias, 27 dias. Então, esses 4 dias a mais é o que nós chamamos de descanso semanal remunerado. Então, você está em casa, mas está recebendo por aquele dia, tá? Então, esse é um aspecto. A lei não trata, esse projeto não fala como seriam essas situações por causa da redução do valor. Né? Se existiria a redução do valor que a pessoa vai receber, porque, volto a dizer, se houver uma redução proporcional, o impacto seria menor, pelo menos financeiramente, tá? Eu acredito que teríamos outro impacto da questão do trabalho, porque a pessoa vai trabalhar em 2 lugares, né? Pode aí aumentar o esgotamento. Né? Mas, em contrapartida, vai aumentar o valor que ela recebe por mês. O fim ao que se destina não será alcançado. Exatamente. Então, tem que entender bem essas situações e por isso que eu falo que afeta muitas situações é nesse aspecto. Hoje, o que a lei determina é que são 8 horas trabalhadas e, no máximo, 2 extras por dia, sendo recebido no mínimo de 50% a mais. A pessoa pode trabalhar 8 horas, mais 2 horas extras e essas 2 horas recebidas com um adicional. Então, a pessoa trabalha essa hora e ela não recebe o valor da hora normal, ela recebe no mínimo 50% a mais. Cada categoria de um jeito. Jornalista, por exemplo, a primeira hora com 75% e a segunda hora com 100%. Então, cada categoria tem ali a convenção e determina o valor dessa hora extra. Então, são aspectos que não foram tratados. Essas coisas vai reduzir 4 por 3 e teremos aí 44 horas trabalhadas por semana? Então, quer dizer, a pessoa vai trabalhar, então, 11 horas por dia?
né? A questão é para se reduzir para 36 horas semanais. Exatamente, no máximo de 36. Exato. Né? Então, e já lembrando que temos várias categorias que já têm essas 36 horas. Né? Outras tantas com 30 horas. 36 horas são, por exemplo, os bancários. Ou melhor, bancários são 30 horas, que são 6 horas diárias por 5 dias. Eles já trabalham por 5 por 2 e no máximo 6 horas por dia. Então já existem categorias que têm essa situação, mas isso vai ter um aspecto financeiro pesado e isso deve ser tratado com carinho. Temos mais pergunta da nossa audiência. A pergunta agora, gente, é do Antônio aqui de São Paulo, também capital. Seja muito bem-vindo, Antônio, ao nosso bate-papo. Trabalhei por quase 2 anos numa empresa, folgando só de segunda-feira. Isso é uma escravidão. Saí do emprego porque eu já estava cansado. Não dá tempo nem de ir na igreja no domingo. Na verdade, é mais um desabafo aqui do Antônio com a gente. Sim. É errado, né? A empresa não pode fazer isso. Porque a lei determina que ele tem que descansar pelo menos um domingo por mês. Pelo menos um domingo por mês. Então, as pessoas que trabalham no comércio sofrem mais com isso. Comércio e restaurantes. Né? E que trabalham em 6 por 1. Então, nós temos aí que algo em torno de 70% das pessoas trabalham de 6 por 1. São dessas duas categorias. Então, você pega o sábado, o shopping funciona no domingo. Né? Muitas lojas funcionam. Restaurantes, é o dia que nós muitas vezes saímos de casa para almoçar no restaurante. Quem trabalha no restaurante tem que estar lá para nos atender. Então, a gente não percebe muitas vezes, essas situações e é errado. A pessoa não pode trabalhar todos os domingos no mês. Temos mais uma pergunta aqui do Natalício, também de São Paulo. Natalício, seja bem-vindo. Quem trabalha em uma escala 5 por 1, por exemplo, haverá mudanças? 6 por 1. Aqui está escrito 5 por 1. Tá. Ele já trabalha 5 por 1. Não existe 5 por 1. É 5 por 2. Tá, é 5 por 2, com certeza é 5 por 2. Porque ele trabalha 5 dias, então ele trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Não, nós temos uma máxima no direito que é muito interessante, que a gente fala o seguinte: quem pode mais, pode menos. Tá? Então, quando a lei determina que o máximo seriam 44 horas semanais, você pode contratar alguém para trabalhar 30 horas. Nós tivemos aqui no Kleber Werneck falando de 2 restaurantes que já reduziram. Exato. Por quê? Porque não precisa da lei. Foi um acordo. Foi um acordo. A lei fala que é no máximo 44 horas. A empresa pode falar assim: gente, eu quero pagar o mesmo tanto e vocês vão trabalhar só 22 horas por semana. Tá? E isso aumenta com certeza a qualidade de vida e aí cabe ao empresário. Por isso que eu defendo a maior flexibilidade e liberdade. Menos Estado, colocando a mão nos negócios e mais a pessoa tendo liberdade. Aí ela vai flexibilizar com o seu funcionário. É o famoso combinado não sai caro. Exato. Eu falei assim: olha, eu vou reduzir aqui as horas porque eu estou percebendo essa situação. Ou melhor, eu vou aumentar, e já existe isso, a licença maternidade para 6 meses, porque eu entendo que é um benefício. Nesse caso da licença, por exemplo, o governo dá um benefício, que é a redução de impostos. Então, nós podemos melhorar nesse sentido. Falar assim: olha, a lei pode mudar, diminuir de 6 para 1, para 4, por 3, mas nós vamos reduzir os impostos. Quem optar, que empresa que optar por isso, nós vamos reduzir os impostos da carga em relação a isso. Então, quer dizer, o empresário não vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? Toda a sociedade, porque o dinheiro não é do governo, que é outro aspecto que nós não aprendemos, né? O dinheiro é nosso, nós que pagamos impostos. Então, nós estamos pagando como sociedade para pessoas, toda a sociedade ter uma melhor qualidade de vida. Então, é isso que nós devemos repensar. Geralmente, quando o Muito empresário bacana. ele tem essa atitude sozinho, das duas uma. Ou ele já teve muitos afastamentos por saúde mental. Sim. E ele entendeu que se ele não trabalhar essa questão, ele vai ter perdas muito maiores. Ou ele tem uma equipe, um staff que tem um preparo emocional melhor. Sim. Então, ele pode trabalhar isso de uma forma muito melhor, porque a produtividade vai continuar acontecendo. Agora, o ideal é que as empresas proponham opções que possam trazer essa qualidade de vida mental. Sim. Porque o grande ponto, a grande chave que abre tudo isso é a qualidade de saúde mental desse trabalhador. Se esse trabalhador tem qualidade de saúde mental, ele não vai pedir afastamento, ele não vai ter que faltar porque teve uma crise, ele não vai desmaiar no meio do ambiente de trabalho, vai ficar menos doente e tudo isso. Agora, se as empresas começarem a entender que se essa pessoa tem uma qualidade de saúde mental, ela vai conseguir fazer uma produção muito maior num curto período de tempo, com certeza todos têm a ganhar com isso. Todos têm a ganhar. Inclusive, em vários lugares do mundo, gente, estão testando essa tal escala e tem lugares que parece que é um pouco mais fácil, né, aceitar essa condição. E locais de trabalho também, gente. Em locais de trabalho Por exemplo, específicos. É difícil. Como você aumenta a produtividade de um garçom? O garçom já está ali 6 horas. O tempo que você olhar para ele está servindo um prato.
Sim. Você vai diminuir a quantidade de trabalho dele, ele não aumenta o número de pratos que ele vai servir. Né? É diferente quando é mais intelectual o serviço. Que aí a pessoa, uma parte mais comercial, por exemplo, é a pessoa entrar em contato, a qualidade do contato que a pessoa faz com a venda, o pós-venda. Então, tem alguns setores que você consegue aumentar a produtividade, dando melhor qualidade de vida para a pessoa, reduzindo, recebendo mais. Né? Agora, em outros, como produção em planta de produção de uma fábrica, ele coloca ali só uma peça ali na produção. Ele fica ali 4 horas, ele não tem como colocar 2 peças naquele tempo. Então, você não consegue aumentar a produtividade. Você aumenta a qualidade de vida dele, que já é algo viável e interessante para a sociedade. Por quê? Aumenta a qualidade de vida, diminui o número de doenças, diminui a violência. E a qualidade do trabalho? Ele vai fazer o mesmo número de peças, mas a qualidade dessas peças vai sair melhor. Exatamente. Não vai sair defeituoso, não vai ter que voltar. Retrabalho. E nós temos várias categorias hoje que têm uma sobrecarga muito maior do que outras. Se você pegar os professores, por exemplo, eles têm sofrido demais por conta das condições que muitas vezes eles são colocados e dos próprios alunos que também estão doentes. Sim. Aí você tem profissionais de saúde, enfermeiros, médicos que trabalham, de repente, para o SUS ou trabalham num volume muito grande de pessoas. Imagina o que é você atender um volume tão grande de pessoas. É complicado. Então, existem lugares que realmente, de fato, precisam ser repensados. Pessoal, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete? Diretor, resultado na tela. O que você acha da escala 4x3? Foi isso que a gente perguntou para a nossa audiência do nosso Instagram. 42% acreditam que a gente deve sim votar por uma mudança, mas por uma mudança para uma escala 5x2. 25% melhora o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Gostaria das considerações de vocês a respeito do resultado dessa nossa enquete. Interessantíssimo o resultado. Eu acho que o resultado bem equilibrado. Bem equilibrado, porque não reduz para o 4x3, né? É interessante que o trabalhador poderia ter escolhido, quero ficar mais tempo em casa, mas a maioria ali entendeu que, quer dizer, está dividindo a razão, né? Nem 6x1, nem 4x3. Dividiu a razão e ficando no 5x2. É interessante o resultado. Eu volto a dizer, eu entendo que nós deveríamos crescer, melhorar o aspecto de educação do nosso país, a cultura do nosso país e facilitar para que o empregador possa melhorar a vida do empregado e que tenha ali capacidade de lidar com isso. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Nós temos vivido no Brasil uma situação seguinte, você pega o seguinte, a quantidade, o filósofo já nos dizia no passado que a quantidade de leis de um país é inversamente proporcional à inteligência do seu povo. Quanto mais lei tem, mais burro é o povo. Né? Nós precisamos de lei para definir se tem sal ou não na mesa. Quantidade de açúcar que nós temos que comer. Nós temos lei sobre palmada, como que o pai deve educar o filho. Nós temos lei antifumo, que proíbe a pessoa fumar. Essa lei para mim, é o cúmulo da ignorância. Não porque eu sou contrário à lei, mas definir onde a pessoa deve fumar. Isso a pessoa deve ter educação suficiente para saber que está incomodando outra pessoa. Para respeitar o outro. Quer dizer, era o mínimo de educação. Então, eu tenho receio dessa influência o tempo todo do Estado. Olha, nós queremos que a sociedade viva desse jeito. Nós fazemos dessa forma. Então, eu entendo que nós temos que melhorar outros aspectos para melhorar a sociedade. Como que nós vamos tratar a saúde mental se nós não respeitamos isso? Nós não entendemos isso. Né? Quer dizer, não resolve o problema mudando para 4x3. Né? Então, tem outras coisas a serem feitas. É interessante a gente pensando que na sociedade eles já entendem que sábado e domingo é descanso. Sim. Tem uma questão muito interessante que acontece no período de férias, as pessoas tiram lá 30 dias, quando tira 30 dias de férias, porque algumas tiram 20 dias e vendem 10 dias, mas digamos que tire 30 dias de férias. A primeira semana é maravilhosa na maioria dos casos. Quando dá 15 dias, já estão estressadíssimos com as férias, não aguenta mais, quer voltar para o trabalho. Então, que as pessoas possam refletir também sobre isso. Exatamente, porque o trabalho, gente, dignifica o homem e só quem trabalha com aquilo que gosta também entende a respeito da importância de dar valor para esse lugar que você ocupa.
Combinado? Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Agradeço demais a presença de vocês, doutor Leonardo Girundi, advogado. Vou deixar a rede social dele para que você entre em contato, envie a sua dúvida, se ainda ficou qualquer coisa pendente. @Leonardo Girundi, a doutora Verusca Gendov, psicóloga clínica. O Instagram dela, doutora Verusca, e é também o endereço do YouTube. Obrigada demais pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.